Meu nome é Vitória Giovana. Eu sou o Felipe Braga e nós somos o Pó Direito! Sério mesmo? Sim, meu filho, todos os episódios eu vou fazer isso. Ai, para. Ah, sim, não, sim, é aparelho. Ah, que Para, estranho. bestado. Parei. Estamos aqui com um convidado para lá de especial, o Dr. Gabriel Tomazetti. É Tomazetti ou Tomazetti? Tomazetti. Tomazetti. Qual a origem, doutor? A origem é italiana. Caraca! O teu é o quê? Eu parlo italiano. A origem do teu é o quê? A minha é... A origem é o quê? Boliviana. Mas Tu é pobre, né? Para com isso, meu filho. Tu Tá falando nasceu mal com dos... o nome- Ó, boliviano nasceu que estão com o assistindo, nome- podem bater nele, tá? Lixar ele. Enfim, doutor, é uma honra tê-lo aqui conosco, tá bom? A gente vai falar sobre um tema muito especial para os consumidores. Eu acho que estava faltando um tema assim, né? Uma abordagem assim no podcast, no Pó Direito. E vamos lá. Primeiro, quem é Gabriel? Como que ele se tornou a pessoa que ele é hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, eu fiquei muito honrado e parabenizá-los pelo podcast, eu acho fantástico, eu acompanho, uma pegada muito legal, muito dinâmica e sempre com conteúdo bem interessante. Então, Vitória, o Gabriel chegou aqui em Rondônia em 2004 e desde a faculdade eu me interesso pelo direito do consumidor. Eu estagiei de forma voluntária no PROCON, no estado de São Paulo, em Presidente Prudente, e chegando aqui, logo que eu cheguei, eu procurei em uma entidade de defesa do consumidor que atua nessa área, em defesa da coletividade, e passei a atuar por meio de ações civis públicas que nós promovemos, em defesa de toda a coletividade, e posteriormente, por meio da Comissão do Consumidor da OAB de Rondônia, nós contribuímos também para a formação do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, presidi o conselho na primeira gestão, e é uma paixão, né? Na área do direito, é algo que realmente está no sangue, está na veia desde a faculdade, eu acho legal que eu faço isso. com muito prazer. Eu acho legal isso, doutor, para a gente até poder ilustrar, porque as pessoas elas têm muito isso em mente, que às vezes o direito do consumidor é mais para aquela pessoa que está ali no começo, que termina a faculdade, que aí começa a pegar as ações. Isso até, de certa forma, queima um pouco o advogado consumerista, que ele é diferente, porque você tem uma especialização, uma especialidade específica nisso, você é especialista na área, você é doutor na área de direito do consumidor, e aí vem outros advogados que às vezes não têm nessa experiência, que por ser uma ação que, de certa forma, tem uma complexidade um pouco inferior a uma tributária, por exemplo, as pessoas não levam tão a sério. Só que a gente está falando ali de um direito de uma pessoa que foi violado. E quando a gente fala de um direito violado, a gente tem que fazer o nosso melhor, tanto quanto tributário, como qualquer outra área. E eu acho que tem muito isso. As pessoas não levam tão a sério o direito do consumidor. E quando a gente vê pessoas vocacionadas assim, é diferente. Isso é interessante, sabe? Porque quando nós abrimos o escritório, eu, Thiago e a Vitória, eu sou previdenciarista. Hoje em dia eu só mexo com previdenciário, nada mais. A Vitória mexe com direito de família. E o Thiago mexe com direito trabalhista. Aí a gente, obviamente, entrava ação civil, a gente pegava. Ok. Só que hoje em dia a gente tem na equipe o Kainan. Que é especialista. Ele é especialista em civil. Hoje em dia eu não sei civil. Especialista em direito do consumidor e em direito civil. E eu acho legal porque, assim, ele é especialista naquela área. Até o atendimento do direito do consumidor é diferenciado. Ele consegue sugar tudo que o cliente precisa, sabe? Até a orientação é diferente. Então, assim, eu acho que até as indenizações aumentaram depois que ele entrou. Então, assim, doutor, é diferente você ser especialista na área e demonstrar aqui, de forma pública, a seriedade que é o direito do consumidor e como você tem que se formar e tem que se tornar doutor naquela área. Se fazer realmente estudar para você se tornar aquilo. Não é uma ação de qualquer jeito, como as pessoas ultimamente estão fazendo, né? Exatamente. E assim, você falou tudo. A forma que a pessoa, que é o advogado, que é especialista na área, a própria forma que ele tira as informações do consumidor já é diferente. A gente acaba fundamentando com base em princípios. Muitas vezes o direito não está claro na lei e a gente consegue. Já teve casos de clientes que procuraram o escritório depois que outros advogados desistiram da ação. E aí a gente, olha, não tá claro na lei esse direito, mas aí a gente está vendo a sua boa-fé, a gente consegue convencer o judiciário e mostrar. E você falou uma coisa muito legal, Vitória, que é a questão dos valores da indenização. Então, o advogado especialista, ele consegue pormenorizar, dar mais detalhes daquele caso, enriquecer ali
a questão fática em conjunto com as provas, de modo a convencer o judiciário de que aquele caso é diferenciado e merece uma indenização maior. Então, achei fantástica a abordagem, a gente tem essa mesma pegada no escritório e vocês estão de parabéns também por estarem se especializando e focando cada área do escritório, cada advogado, cada um no seu quadrado. Exatamente, cada macaco no seu galho. Mas é isso mesmo. E, doutor, aí você chegou em Rondônia e tudo mais, e você hoje advoga em um escritório que é só seu, ou você trabalha em um escritório que você é associado, sócio, como que funciona? Nós fizemos a fusão de 2 escritórios, o meu escritório, Gabriel Tomazetti, com o escritório Símias Oliveira, a doutora Maracélia Oliveira, a doutora Nayara Símias, e hoje nós somos Oliveira e Tomazetti Advocacia. A gente atua em diversas áreas do direito, com foco em servidor público, sindical, consumerista, direito de família, criminal. Nós temos um excelente um excelente tribuno, perdão, me fugiu a palavra aqui, ele atua no Tribunal do Júri, é um dos mais experientes do Estado, que é o Dr. Viana. A gente tem diversas áreas de atuação e com essa mesma pegada de vocês, né? É um escritório full service, mas assim, que cada um tem a sua área de atuação, você tem um especialista para cada área. Exatamente. É legal isso, muito legal. E é bom que o cliente ali, ele não se perde. Então, por exemplo, um direito às vezes entra ali um cliente que é atraso de voo, ele vai ter um escritório ali que vai atender em todas as áreas que ele precisar, porque tem um especialista na área. Eu acho que é o futuro. Eu acho que todo escritório deveria se especializar dessa forma. Eu acho que futuramente cada pessoa, assim como ela tem um celular, ela vai ter um escritório de advocacia, sabe? Um escritório. Por exemplo, ele vai entrar no teu escritório, entrou com ação de voo, ok. Só que se a mãe, o irmão dessa pessoa for presa, ele já vai lá de novo, porque sabe que o teu escritório atende direito criminal. E muito bom. Sabe, é um ciclo, isso é muito legal. Sim. Por isso que é importante a gente sempre estar, eu acho que fazendo isso dentro do escritório. E esse trabalho que a gente vem fazendo. Com certeza. Até falando sobre gestão, que saiu um episódio aí do Dr. Guilherme Pignanelli, já indico vocês assistirem, que ele falou muito bem sobre gestão. Muito bom. Ele fala sobre essa questão da gestão do escritório. Eu acho que para você gerir bem o escritório, você tem que gerir bem as áreas de atuação dele. E, enfim, entrando um pouquinho sobre a área de direito do consumidor, que é a sua especialidade, a gente decidiu hoje... Sobre o tema Não, tem bom, 1000 assuntos, muito né, bom esse doutor? tema. Tem 1000 assuntos, porque direito do consumidor, o ser humano que sofre é o consumidor. Vou te falar. Nós somos consumidores de forma ininterrupta. O tempo inteiro a gente está consumindo alguma coisa, algum produto, algum serviço. E o tempo todo sofrendo. Porque o ser humano, eu acho assim que tem um ser humano que sofre no mundo, é o tal do consumidor. Verdade. É o tempo todo sendo humilhado. Eu acho que nasceu no Brasil já se lascou. Tem o título de consumidor. Já o consumidor se lascou. E falando sobre direito do consumidor, eu acho que a gente podia abordar uma seara que é bem importante, bem interessante, principalmente para os rondonienses. Quem é rondoniense sabe o que a gente passa com empresa de fornecimento de energia, né? A concessionária de energia. A gente vai falar aqui de modo geral para todo mundo do Brasil que passar por isso e vamos dar algumas dicas. E vai aí, doutor. Pega aí, vai dar suas melhores dicas sobre o tema. Olha, esse é um tema assim, que realmente ele é muito importante, porque a energia elétrica é um serviço essencial, nós não conseguimos viver sem energia elétrica hoje para as atividades básicas, e em Rondônia nós temos um tratamento muito ruim em relação ao fornecimento de energia, com o consentimento da agência reguladora, o que é muito grave, a gente discute isso em ação civil pública. Então, assim, para o consumidor, o que a gente orienta... Vamos contextualizar até o seguinte, doutor, que é até importante também falar o valor que a gente paga, é um dos maiores do país. É um dos maiores do país e os índices de Rondônia que são aceitáveis para, igual você falou, humilhar o consumidor, os índices de duração... Vitória, os índices de duração das quedas de energia e a frequência dessas quedas, eles são os piores que existem no país e, inclusive, piorou ao invés de melhorar. Então, é um ponto muito crítico que a gente vem discutindo numa ação civil pública de diversas entidades, MP, Defensoria, OAB, e que é importante que a população saiba, né, que a agência reguladora ela realmente está permitindo a concessionária de fazer isso conosco. E aí, falando em dicas para o consumidor, Vitória, é importante o consumidor, quando ele tiver uma cobrança abusiva, e infelizmente aqui em Rondônia está acontecendo com muita frequência, que ele não aceite, que ele conteste, porque o que acontece? Às vezes... aquela famosa, eu vou dizer famosa multa, mas às vezes nem é multa, né? Mas é aquela famosa cobrança, por exemplo, minha luz vem todo mês R$300, aí do nada ela vem 1.000 e pouco.
Exato. Seria basicamente isso, né? É sempre bom buscar um advogado de confiança nesse caso. Exatamente. Quando sobe muito, e às vezes eles também vêm com uma cobrança lá que eles chamam de recuperação de consumo. Isso. E de uma forma totalmente impositiva, sem explicar a origem daquele débito. Então é importante... Acontece muito isso, doutor. Recuperação de consumo, ixi, o que mais Nossa tem no Senhora. escritório. E as pessoas, muitas vezes, elas, por ameaça de corte de energia, acabam fazendo ali um termo de confissão de dívida, isso é muito ruim. Então, a primeira orientação é sempre procurar o advogado de sua confiança, e especialmente que seja alguém que tenha expertise na área para ser bem assessorado e já começar a enfrentar o problema da melhor maneira. Então, nesse caso, vamos dar a dica para o consumidor. Nesse caso, chegou um consumo, um valor na sua fatura que você não reconhece, que você normalmente vem tipo R$200, exemplificando melhor. E aí vem ali um valor exorbitante de R$1.000 e poucos, e você não consumiu isso daí. Em vez de você ir lá junto à concessionária de energia, busca primeiro o seu advogado de confiança para você verificar se essa cobrança está sendo devida. Porque provavelmente você está sofrendo um tipo de abuso por parte da concessionária, e esse tipo de abuso você não pode deixar acontecer como consumidor, porque, gente, o que mais acontece é consumidor lesado por falta de conhecimento. E aqui a gente está dando conhecimento justamente para você não passar por isso. Outra coisa interessante é com relação ao corte de energia, né? Existe um período específico que a concessionária de energia não pode cortar a energia do consumidor? A concessionária não pode cortar em vésperas de finais de semana e de feriados. E isso acontece, infelizmente acontece, e é um absurdo, porque aí deixa a pessoa sem ter como resolver o problema. Não religar a energia. Não tem nem como pagar, né? Vitória. Então, assim, é realmente um absurdo. Chega a beirar a maldade, inclusive, esse tipo de prática, e acontece muito aqui em Rondônia. E se eu tenho uma pessoa doente na minha casa, eles podem cortar a energia, mesmo eu não tendo pago a energia? Eles não se importam. Então, assim, e é algo também muito, muito negativo que a gente vê, que as pessoas que estão trabalhando, estão na linha de frente, cumprindo ordem, elas trabalham, até ganham por produção. Exatamente. Então, assim, é um absurdo, porque aí tu tá pagando por produção, infelizmente essas pessoas precisam daquele emprego, precisam daqueles valores e não querem nem saber. Infelizmente, eles chegam, cortam, só executam a ordem. E teve até um caso muito interessante de um consumidor que veio a óbito, porque ele ficou tão nervoso, tão revoltado, e mostrando, tá aqui, eu paguei, isso é um absurdo e tal, começou a bater boca, e ele faleceu. Inclusive, até a gente fez a gente mostrou isso, e até viralizou esse vídeo, saiu na imprensa e tal. Foi um absurdo, muito triste. É muito triste. E deixa eu falar, com relação... Não, o que o consumidor passa, e assim, só a gente falando agora, só tirando... Pode perguntar, amigo. Eu ia falar do atraso de voo um pouquinho, porque assim, cara, só quem já teve um voo atrasado sabe que independente se é 4, 5, 12 horas, o estresse é horrível e é horroroso. E todo mundo passa por isso, a pessoa fica estressada. Então, só quem passa por isso sabe a sensação e a impotência que você sente naquele momento. E com relação à concessionária, situação hipotética. A concessionária de energia, ela simplesmente pegou, eu tinha um débito, paguei o débito, tá tudo certinho, ok, e simplesmente me negativaram. Tive o nome negativado pelo órgão de proteção ao crédito, SPC, Serasa ou SCPC, qualquer um deles. E eu paguei a conta, ok. Ou então, também, segunda hipótese, tudo pago, ok, exatamente a situação que você me falou, e a empresa chegou, falou, vou cortar. Não, tá aqui, tá pago. Cortou, fiquei 1, 2 dias sem energia. Eu posso pedir uma restituição ou um dano moral, algo do gênero? Sem dúvida. Com certeza, o dano moral, e aí, nesses casos, com o corte ou a inscrição indevida, né, nesses órgãos de proteção ao crédito, certamente o judiciário rondoniense ele tem aplicado indenizações razoáveis, e é importante que o consumidor saiba disso e busque o advogado de sua confiança. Inclusive, porque muita gente fica achando que não vai dar em nada e tudo mais, e não, gente, busca o advogado de confiança, que ele vai te orientar, principalmente, não é só buscar o advogado de confiança, busca o advogado de confiança e especialista na área consumerista, porque é totalmente importante esse tipo de orientação, porque você consegue visualizar melhor aquele caso e as indenizações cabíveis naquele caso também. Sem dúvida. Inclusive, até a forma de análise das contas
quem tem a experiência, e vocês têm essa pessoa no escritório, Exatamente, nós também temos. diferente. A forma de analisar é diferente. Quantas vezes chega clientes lá que entrou com a ação, até ganhou, mas a gente falou, cara, você poderia ter ganhado muito mais, porque se você tivesse entrado e pedido isso e aquilo, até a questão de análise, né? Exatamente. E aí lembrar que existem vários tipos de dano, né? Então, como você exemplificou, tem a questão do corte indevido, a negativação indevida, tem um dano material, tem um dano moral, isso que eu ia conversar também. tem um dano temporal, que o judiciário está engatinhando ainda nesse sentido de reconhecer. O dano temporal é o tempo que o consumidor perde tentando resolver um problema. Desvio produtivo do consumidor. Exatamente. Isso. A teoria desvio produtivo do consumidor, que é do STJ, né, que foi decidido faz um tempinho já. Faz um tempão já que começou, e aí Rondônia chegou, né? E aí agora tá amadurecendo para o direito temporal. E é muito importante o nosso papel, né, enquanto advogados, de estar levando esses pedidos para o judiciário e tentando introduzir o mais rápido possível esse entendimento, formando essa jurisprudência. Isso é um benefício para o consumidor e que nós estamos aí à frente disso, né? Tanto o escritório de vocês, o nosso e outros que são especialistas na área, sempre trazendo essas novidades, porque vai agregar para o consumidor. Você falou do direito material. É interessante essa questão do direito material, porque poucas pessoas sabem. Por exemplo, é bem comum, né? Geladeira. A gente tem frango, carne, enfim, produtos bem, até às vezes caros. Tem pessoas que botam injeção na geladeira, que são injeções caríssimas para tratamento. E essa energia você fica sem... Tem o Ozempic também, né? Hoje em dia tem o Ozempic. Tem o Ozempic. Ixi, Deus, meu. Esse Ozempic aí, meu amigo, eu conheço. A pessoa fica, bota o Ozempic na geladeira. Ele conhece, mas não é porque ele usa não, tá? Porque um seco desse, se ele usar, ele some. O Ozempic é R$1.000. A gente sabe do Ozempic que a gente conhece uma pessoa que usa quase todo dia. A bichinha. Aí, enfim, a pessoa basicamente pega, deixa muita coisa na geladeira, 2 dias sem energia, você perde tudo. Sim. Então, por exemplo, ar-condicionado, às vezes dá uma queda de energia. Tudo isso, às vezes o consumidor não sabe que tem direito. O consumidor tem direito a restituir esse valor que ele perdeu ali. Sem dúvida. E aí é interessante, e aí para quem está nos ouvindo, a questão probatória. Então, no exemplo que tu deu da geladeira, o dano material decorrente do que tinha lá, seja uma injeção, seja o próprio alimento, ou um ar-condicionado queimado. No meu caso, tira foto, a gente né? tira Sempre foto, eu oriento, a gente filma, tira foto, assim, busca seu advogado com documento, porque não adianta você chegar lá falando e alegando o que você está falando, porque vai ser a sua palavra contra a da empresa. E assim, quando você tem provas, o mínimo de provas necessárias é diferente. Eu vou te falar, a melhor sensação para advogado é quando o cliente chega cheio de vídeo, cheio de documento, cheio de coisa. Olha, doutor, eu fui ali, a nota fiscal, tá aqui, dizer que aí chega, dá vontade de abraçar ele. É bom. Não é? É lindo. Pega o champanhe. Nós temos uma cliente que, inclusive, ela tem várias ações contra a Energisa e foi uma... Infelizmente, a gente não conseguiu presentear todos os clientes do escritório, senão a gente ia falência. A gente escolheu alguns e tal, os que a gente também fez isso. Então, assim, que os clientes não estejam ouvindo, mas enfim. E a gente teve alguns critérios e uma das pessoas que foi uma consumidora, ela tem mais de 70 anos e ela tem algumas ações contra a concessionária de energia elétrica. Em uma delas, o valor que ela pagou de honorários foi maior do que o valor discutido. Mas ela falou assim, eu não aceito, porque isso é imoral, isso é um absurdo, não é a primeira vez. Então ela fez questão de entrar com a ação, e a ação ela foi improcedente, ela quis recorrer, nós orientamos perfeitamente em relação às consequências do recurso e tal, e nós conseguimos reverter. Então, assim, é um caso bem interessante, uma cliente muito especial e extremamente organizada. Então, corroborando com o que você falou, Vitória, é o cliente que chega com as provas organizadas, ele já está meio caminho andado, vai facilitar a vida do advogado. Doutor, e assim, a gente gosta de dar dicas para o consumidor e a gente também gosta de dar dicas para o cidadão. E eu vou te dar uma dica para o senhor, que eu não sei se o senhor conhece, e para todo mundo que está ouvindo a gente, que a Ademicon é uma concessionária, não, eu ia falar. Concessionária de... A Ademicon é uma empresa que faz consórcio e, assim, é uma empresa muito fidedigna, está aqui no mercado de Porto Velho. E ela simplesmente te ajuda a realizar seu sonho. E aí, conta um pouquinho aí, Felipe, do que você pode fazer com o consórcio. Tem uma conta de energia. Como é que é um toy, né? Toy? Não, você realmente gastou
uma conta de energia a mais, para não cortar a sua energia, vai fazer um consórcio. Faça um consórciozinho. Melhor que financiamento. Deu R$1.000, faça um consórciozinho. Não, consórcio um pouco mais. Quer lua de mel com a mulher? Consórcio. Tudo você pode se organizar, porque o consórcio você não paga juros. Você tem uma taxa de administração e a Demicon é a melhor do Brasil, é baixíssima e você não paga financiamento, que você não paga aqueles juros, aquela coisa absurda que é cobrada, né, quando você vai fazer alguma compra que é a prazo, assim. Então, lá você consegue realizar seu sonho, você consegue fazer planos e tudo isso pelo preço mais baixo possível e que cabe no seu bolso. Então, fica a dica aí para o senhor. Curioso. Depois vocês me passam. Muito boa. E, doutor, primeiro eu queria agradecer. É um episódio muito rápido, sempre você já percebeu. É vapt-vupt. Mas, assim, já vou deixar aí o convite. Se o doutor Gabriel bater 200 visualizações, ele volta aqui para dar dicas sobre atraso de voo. Uma boa, né? Então vamos divulgar bastante esse episódio aí. Muito obrigada pela presença. Um beijo na sua família, no seu escritório. E, gente, obrigada pela presença de todos. Até quarta-feira. Tchau, gente. Eu que agradeço. Valeu, obrigadão, gente. Valeu, Foi um prazer. Tchau, hein? Prazer. Tchau.